Boa noite a todos. Declaro aberta a sessão ordinária, cumprimentando os vereadores, os funcionários desta casa e os pessoal que acompanha nós via internet. Com a proteção divina, iniciamos nossos trabalhos. Como a Santinha está aqui, vamos rezar um Pai Nosso aí. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Solicito ao primeiro secretário, vereador Igor Alan Dreyer, para que efetue a leitura da ata ordinária do dia 5/8/2025, às 18 horas. Ata da 24ª sessão ordinária da primeira sessão legislativa da 8ª legislatura do segundo período da Câmara Municipal de Bela Vista do Todo, realizada no dia 5 de agosto de 2025. No dia 5 do mês de agosto de 2025, às 18 horas, nas dependências da Câmara Municipal de Bela Vista do Todo, situada na rua Augusto Chrysler, número 1286, sob a presidência do vereador Osni Carlos Stelzner e secretariando os trabalhos o vereador Igor Aladrei. Reunir-se os senhores vereadores em sessão ordinária. Ausente o vereador José Joano Machado. Havendo quórum regimental, o senhor presidente deu por aberto os trabalhos. Cumprimentou todos os presentes na Casa de Leis e aos internautas que acompanham a sessão via internet. Em seguida, solicitou o vereador Guilherme Vitorkevski para que procedesse com um breve trecho bíblico. Tratando-se de sessão ordinária, o senhor presidente passou logo à ordem do dia. Sendo assim, solicitou o vereador primeiro secretário Igor Aladrei para que promovesse a leitura da ata da sessão ordinária realizada na data de 15 de julho de 2025, às 18 horas. Neste ato lido e aprovado por unanimidade entre os presentes, solicitou o vereador primeiro secretário Igor Aladrei para que promovesse a leitura da ata da sessão extraordinária realizada na data de 15 de julho de 2025, às 18 horas e 30 minutos. Neste ato lido e aprovado por unanimidade entre os presentes, solicitou o vereador primeiro secretário Igor Aladrei para que promovesse a leitura da ata da sessão extraordinária realizada na data de 15 de julho de 2025, às 19 horas. Neste ato lido e aprovado por unanimidade entre os presentes, continuando, solicitou o vereador vice-presidente Guilherme Vitorkevski para que promovesse com a leitura das atas das comissões competentes referente ao projeto de lei complementar número 001/2025. Assim lido. Solicitou o vereador segundo secretário Wilson Wagner para que promovesse com a leitura do ofício de número 22/2025 do setor contábil. Assim lido. Solicitou o vereador vice-presidente Guilherme Vitorkevski para que promovesse com a leitura do ofício de número 0214/2025, que encaminha os projetos de lei de número 042, 043, 044, 045, 046/2025, oriundo do Poder Executivo Municipal, seguindo da leitura do projeto de lei número 042. Assim lido. Solicitou ao vereador segundo secretário Wilson Wagner para que promovesse com a leitura do projeto de lei 043. Assim lido. Solicitou ao vereador Fábio Lopes Cariolato
para que promovesse com a leitura do projeto de lei número 044, assim lido. Solicitou o vereador Edilson Milk para que promovesse com a leitura do projeto de lei número 045, assim lido. Solicitou o vereador Tiago Damos da Silveira para que promovesse com a leitura do projeto de lei número 046, assim lido. Encaminhou para as comissões competentes para que, dentro dos prazos regimentais, exarem seus pareceres dos referidos projetos de lei. Solicitou o vereador, segundo secretário, Wilson Vale, para que promovesse com a leitura da indicação de número 51/2025, assim lido. Neste ato, o senhor presidente declara aberto pequeno expediente, para os vereadores se manifestarem sobre as matérias lidas. Não havendo inscritos, passou ao grande expediente. Fizeram uso da palavra os senhores vereadores Fábio Lopes Cariolato, Wilson Vale. Continuando, o senhor presidente colocou em primeira votação o projeto de lei complementar número 001/2025. Não havendo manifestações, o senhor presidente declara aprovada em primeira votação o projeto de lei complementar de número 001/2025. Não havendo mais matérias para deliberar, o senhor presidente convocou a todos os vereadores para estarem presentes em sessão ordinária a ser realizada no dia 12 de agosto nesse mesmo local. Nada vendo a se tratar, o senhor presidente solicitou o registro da presença dos vereadores Anselmo Voidela, Edilson Milk, Fábio Lopes Cariolato, Guilherme Vitorkevski, Igor Aladreia, Osni Carlos Stelzner, Tiago Damos da Silveira, Wilson Wagner. Eu, Igor Aladreia, lavrei e solicitei a digitação da presente ata, que está gravada na íntegra, que lida e se achada de conforme será demais vereadores assinado. Está em primeira discussão a ata ordinária do dia 5/8/2025. Encerro a discussão e coloco em primeira e única votação a ata ordinária do dia 5/8/2025. Os que forem a favor permaneçam sentados, os contrários que se manifestem. Está aprovada a ata ordinária do dia 5/8/2025, às 18 horas. Solicito ao vice-presidente Guilherme Vitorkevski para que efetue a leitura das atas das comissões competentes referente aos projetos de lei número 042, 043, 044, 045 e 046/2025. Ata da reunião da Comissão de Finanças, Orçamentos e Contas Públicas, aos 7 dias do mês de agosto de 2025, às 17 horas, atendendo a convocação do presidente da Comissão de Finanças e Orçamentos. Senhor presidente, solicito a dispensa da leitura das atas das comissões referentes aos projetos de lei de número 042, 043, 044, 045 e 046. Coloco em votação a dispensa. Está aprovado o pedido de dispensa da leitura, então. Solicito ao segundo secretário, Wilson Wagner, para que efetue a leitura do ofício de número 225/2025, que encaminha os projetos de lei complementar de número 002/2025, seguido da leitura do referido projeto. Ofício número 0225 de 2025, Gabinete. Bela Vista do Toldo, 11 de agosto de 2025. Ao senhor Osni Carlos Stelzner, presidente da Câmara Municipal de Bela Vista do Toldo, Santa Catarina. Assunto: encaminha projeto de lei. Vimos a presença de Vossa Excelência e dos dignos vereadores que compõem essa egrégia Câmara Municipal com o objetivo de encaminhar projeto de lei complementar número 002 de 2025, que altera a lei complementar municipal número 005 de 2017, de 25 de outubro de 2017, e da outras providências. Para melhor análise de proposta, encaminhamos a justificativa necessária à sua apresentação.
no sentido de que a mesma faça parte integrante do projeto de lei complementar ora apresentado. Solicitamos que a presente proposta de lei complementar seja apreciada, discutida e, ao final, aprovada pelos ilustres vereadores. Francisco Carlos Schissel, prefeito municipal. Projeto de lei complementar número 002/2025, de 11 de agosto de 2025. Altera a Lei Complementar Municipal número 005 de 2017, de 25 de outubro de 2017 e da outras providências. Francisco Carlos Schissel, prefeito municipal de Bela Vista do Toldo, estado de Santa Catarina. Com suporte no artigo 48 da Lei Orgânica do Município, encaminha a apreciação desta Igreja Casa Legislativa o seguinte: projeto de lei complementar. Artigo 1º. Altera a redação do artigo 351, revoga-se o parágrafo único e acresce os parágrafos 1º, 2º e 3º, a Lei Complementar Municipal número 005, de 25 de outubro de 2017. Artigo 351. A Fazenda Pública não promoverá execução judicial de créditos inscritos em dívidas ativas cujo valor atualizado seja inferior ao equivalente a um salário mínimo vigente na data do ajuizamento da ação, salvo quando se trata de débito decorrente de multas por infração e legislação tributária ou ambiental. Parágrafo 1º. O dispositivo do caput não impede a cobrança administrativa dos créditos de menor valor, inclusive por meio de protesto extrajudicial. Parágrafo 2º. Fica autorizada a Fazenda Pública, através do Departamento Tributário, a proceder à reunião de créditos de mesma origem ou de mesmo devedor, visando a superação do limite previsto no caput desde que estejam igualmente aptos à cobrança judicial. Parágrafo 3º. Este artigo aplica-se apenas às execuções promovidas no âmbito judicial e não se atende aos procedimentos administrativos de constituição ou cobrança dos créditos tributários. Artigo 2º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, permanecendo inalteradas as demais disposições da Lei Complementar Municipal número 005, de 25 de outubro de 2017. Gabinete do Prefeito, Bela Vista do Toldo, Santa Catarina, 11 de agosto de 2025. Francisco Carlos Schissel, Prefeito Municipal. Justificativa ao projeto de lei complementar número 002 de 2025. Senhor Presidente da Câmara de Vereadores, senhores vereadores, cabe-nos encaminhar às vossas excelências para exame indispensável, aprovação o incluso projeto de lei complementar número 002 de 2025 de nossa iniciativa, que em súmula altera a Lei Complementar Municipal número 005 de 2017, de 25 de outubro de 2017 e da outras providências. Trata-se de disposição visando a atualização do Código Tributário Municipal no ano de 2024. A temática de cobrança das execuções fiscais ganhou uniformidade no cenário nacional com as edições normativas que dispunham sobre o tratamento do acervo de tais feitos diante da aplicação da resolução CNJ número 547, de 22 de fevereiro de 2024. No Poder Judiciário de Santa Catarina foi adotada a orientação conjunta GP-CGJ número 01 de 2024, de 6 de março de 2024. Diante de tal realidade, os procedimentos para a cobrança da dívida ativa municipal passarão por várias análises, inclusive no âmbito do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, sendo necessária a edição de
diploma legal regulamentado tais assuntos, em especial o valor mínimo para ajuizamento de execuções fiscais e o protesto da dívida. Portanto, ilustres nobres senhores vereadores, aí estão de modo claro e sucinto os superiores motivos que impõem o presente projeto de lei complementar, que certamente encontrará a melhor ressonância na sábia compreensão de vossas excelências, que serão fielmente aquilatados e representados em todo o seu dimensionamento, dos quais solicito o imprescindível apoio e colaboração, no qual respeita a sua pronta aprovação. Gabinete do Prefeito, Bela Vista do Toldo, Santa Catarina, 11 de agosto de 2025. Francisco Carlos Schissel, Prefeito Municipal. Encaminho para as comissões competentes para que, dentro dos prazos regimentais, existam seus pareceres. Solicito ao vice-presidente Guilherme Vertorkevski para que efetue a leitura do ofício de número 226/2025, que encaminha o projeto de lei complementar de número 003/2025, seguido da leitura do referido projeto. Ofício número 00226/2025, Gabinete. Bela Vista Toldo, 11 de agosto de 2025. Ao senhor Osni Carlos Stelzner, presidente da Câmara Municipal, Bela Vista Toldo, Santa Catarina. Assunto: encaminho o projeto de lei. Vimos a presença de Vossa Excelência e dos dignos vereadores que compõem esta egregia Casa Municipal com o objetivo de encaminhar projeto de lei complementar número 003/2025, que regulamenta o procedimento de cobranças e protestos extrajudiciais dos créditos da Fazenda Pública Municipal que se encontram inscritos na dívida ativa municipal. Dispõe sobre o reconhecimento de prescrições administrativas e judiciais e da outras providências. Para melhor análise da proposta, encaminhamos a justificativa necessária à sua apresentação, no sentido de que a mesma faça parte integrante do projeto de lei complementar ora apresentado. Solicitamos que a presença da proposta de lei complementar seja apreciada, discutida e, ao final, aprovada pelos ilustres vereadores. Francisco Carlos Schissel, Prefeito Municipal. Projeto de lei complementar número 003/2025, de 11 de agosto de 2025, regulamenta o procedimento de cobranças de protestos extrajudiciais dos créditos da Fazenda Pública Municipal, que se encontram inscritos na dívida ativa municipal. Dispõe sobre o reconhecimento de prescrições administrativas e judiciais e da outras providências. Francisco Carlos Schissel, Prefeito Municipal de Bela Vista do Toldo, Estado de Santa Catarina, com suporte no artigo 48 da Lei Orgânica do Município, encaminha a apreciação desta egregia Casa Legislativa o seguinte: projeto de lei, capítulo 1º, disposições preliminares. Artigo 1º. Esta lei estabelece mecanismos para o incremento da cobrança judicial e extrajudicial na dívida ativa do município, protestos extrajudiciais de créditos independentemente da natureza do crédito, vencidos e inscritos na dívida ativa, executados ou não, mediante fixação de patamares para o ajuizamento e o requerimento e das extinções de execuções fiscais e a previsões de protestos extrajudiciais, na forma de que específica, reservados aos casos de suspensões e exigibilidade previstos no crédito tributário municipal. Parágrafo único. As certidões de dívida ativa, abra aspas, CDAS, fecha aspas, serão objeto de protestos e execução fiscal
após a confirmação pela Secretaria Municipal de Administração e Fazenda, Departamento de Tributações e rigidez dos dados cadastrais dos contribuintes e do crédito. Artigo 2º. Não estão sujeitos a protestos à execução fiscais, créditos tributários e não tributários, inscritos na dívida ativa do município, cujos valores considerados na data do encaminhamento sejam iguais ou inferiores aos seguintes limites. Primeiro, valor mínimo para protestos 20% do salário mínimo vigente. Segundo, valor mínimo da execução, 100% do salário mínimo vigente. Inciso 1º. Para o efeitos deste artigo, atendendo-se por valor considerado o resultante do somatório das dívidas ativas, débitos principais, acréscimos de juros, multas, correções monetárias até a data da apuração, pendentes do recolhimento, devidamente atualizadas de acordo com a legislação tributária municipal, da mesma natureza, por inscrições no cadastro do contribuinte ISSQN, nos casos de contribuintes de ISSQN e, nos demais casos, por cadastros de pessoa física, CPF, ou cadastro nacional de pessoa jurídica, CNPJ. Inciso 2º. O município, por seus órgãos competentes, promoverá a cobrança administrativa das dívidas ativas não sujeita a protestos, a execução fiscal obtendo o fornecimento de certidões negativas, sem prejuízo de outras providências determinadas nesta lei em que norma regulamentar. Inciso 3º. Em se tratando em certidões de dívida ativa relativas ao ISSQN, o encaminhamento do protesto extrajudicial somente ocorrerá nos casos em que o devedor estiver com a inscrição do cadastro de contribuintes de ISSQN ativa. Inciso 4º. Submetem-se aos disposto do caput deste artigo na parte que trata o protesto, os saldos de créditos tributários ou não tributários, decorrentes de parcelamentos rescindidos, pagamentos parciais, retificações de informações e outras situações que geram extinções parcial do crédito, ocorridos anteriormente ao juizado da execução fiscal. Senhor presidente, eu peço a dispensa da leitura do projeto, né, pela extensidade dele, né? Cada vereador tem, né, a cópia, daí a gente pode fazer a leitura e depois a gente vê, ok? Põe em leitura, então, a votação, a dispensa da leitura do projeto. Se alguém ficar em dúvida, né, tá nas redes sociais para procurar. Lê justificativo, não precisa. Lê justificativo, então. Só a justificativa fica mais, né? Justificativa ao projeto de lei complementar 003/2025. Senhor presidente da Câmara Municipal de Vereadores, senhores vereadores, tenho a honra de submeter a elevada apreciação e deliberação de Vossa Excelência o presente projeto de lei complementar que regulamenta o procedimento de cobrança e protestos extrajudiciais dos créditos da Fazenda Pública Municipal que se encontram inscritos na dívida ativa municipal. Dispõe sobre o reconhecimento de apreciações administrativas e judiciais e da outras providências. No ano de 2024, a temática de cobranças de execução fiscal ganhou uniformidade no cenário nacional com edificações normativas que dispunham sobre o tratamento de acervo de tais efeitos diante das aplicações de resolução CNPJ número 547 de 22 de fevereiro de 2024. No Poder Judiciário de Santa Catarina foi adotada a orientação conjunta GP/CGJ número 01 do Tribunal de Justiça de Santa Catarina de 06 de março de 2024, diante de tal reabilidade, os procedimentos para cobrança da dívida ativa municipal passou por várias análises, inclusive no âmbito do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, sendo necessária edificações do diploma legal regulamentando
tais assuntos, em especial o valor mínimo para ajuizamento, execução fiscal e o protesto da dívida. Portanto, ilustres e nobres vereadores, aí estão, de modo claro e sucinto, os superiores motivos que impõem o presente projeto de lei complementar, que certamente encontrará a melhor ressonância da sábia compreensão das vossas excelências, que serão fielmente aquiletados e representados em todo o seu dimensionamento, dos quais solicito o imprescindível apoio e colaboradores que, no que respeita a sua pronta aprovação. Gabinete do Prefeito Bela Vista do Toldo, 11 de agosto de 2025, Francisco Carlos X, Prefeito Municipal. Encaminhe as comissões competentes para que, dentro dos prazos regimentais, exijam seus pareceres. Solicito ao vereador Tiago Damos da Silveira para que efetue a leitura do ofício de número 227/2025, que encaminhe o projeto de lei número 047/2025, seguido da leitura do referido projeto. Ao senhor presidente Osni Carlos Estelzner, presidente da Câmara Municipal, Bela Vista do Toldo, Santa Catarina. Ofício número 227/2025. Assunto: encaminho o projeto de lei. Vimos a presença de Vossa Excelência e dos dignos vereadores que compõem essa igreja, a Câmara Municipal, com o objetivo de encaminhar o projeto de lei número 047/2025, que declara a fumicultura como atividade de relevante interesse econômico, social e cultural no âmbito do município de Bela Vista do Toldo, e da outras providências. Frente ao exposto, esperamos que os nobres pares desta colenda Casa de Leis aprovem o presente projeto de lei. Projeto de lei número 047/2025, de 11 de agosto de 2025. Declara a fumicultura como atividade de relevante interesse econômico, social e cultural no âmbito do município de Bela Vista do Toldo e da outras providências. Francisco Carlos X, Prefeito Municipal de Bela Vista do Toldo, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, encaminha a apreciação dessa igreja Casa de Leis Legislativa o seguinte projeto de lei. Artigo 1º. Fica declarada a fumicultura como atividade de relevante interesse econômico, social e cultural no âmbito do município de Bela Vista do Toldo. Artigo 2º. Para os fins desta lei, considera-se fumicultura atividade agrícola voltada ao cultivo do tabaco, compreendendo as etapas de produção de mudas, plantio, manejo, colheita e cura das folhas, desenvolvidas predominantemente por famílias agricultoras em pequenas propriedades rurais, constituindo-se também como expressão da identidade cultural local. Parágrafo 1º. As atividades de beneficiamento, comercialização e industrialização do tabaco integram a cadeia produtiva fumageira, sendo reconhecidas como desdobramentos estratégicos da atividade agrícola em razão de sua importância para a economia e o tecido social do município. Parágrafo 2º. A relevância da fumicultura decorre de sua efetiva contribuição para o desenvolvimento local, geração de emprego e renda, e para a permanência das famílias no meio rural. Artigo 3º. A fumicultura será considerada atividade estratégica pelos órgãos da administração pública municipal nos instrumentos de planejamento e execução das políticas públicas voltadas ao desenvolvimento rural e ao fortalecimento da agricultura familiar. Artigo 4º. O município poderá contemplar a fumicultura por meio de políticas públicas que visem:
Primeiro, o fortalecimento da base produtiva nas pequenas propriedades rurais. Segundo, ao acesso a programas de apoio financeiro e técnico, inclusive em articulação com instituições estaduais e federais. Terceiro, a qualificação técnica e assistência especializada ao longo de toda a cadeia produtiva. Quarto, a valorização do tabaco como produto agrícola tradicional de fonte natural de nicotina vegetal frente à crescente utilização de produtos sintéticos. Quinto, a promoção da identidade cultural do produtor rural e da história local vinculada à produção fumageira. Artigo 5º. A administração pública municipal poderá fomentar parcerias e convênios com cooperativas, associações, sindicatos rurais, instituições de pesquisa e organismos ligados ao setor da fumicultura, visando, primeiro, a inovação tecnológica do cultivo e no beneficiamento do tabaco. Segundo, a promoção da produção local em feiras, exposições e eventos regionais. Terceiro, a organização dos produtores em modelos cooperativos ou associativos para fortalecimento da cadeia produtiva. Quarto, a capacitação contínua dos produtores como foco em boas práticas. Boas práticas agrícolas e gestão da propriedade rural. Artigo 6º. O Poder Executivo regulamentará, se necessário, os dispositivos dessa lei no prazo de 90 dias. Artigo 7º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Bela Vista do Toldo, 11 de agosto de 2025. Francisco Carlos X, Prefeito Municipal. Justificativa. O presente projeto de lei visa reconhecer a fumicultura como uma atividade de relevante interesse econômico, social e cultural para o município de Bela Vista do Toldo. A fumicultura é uma das principais fontes de renda e ocupação para inúmeras famílias e agricultores familiares no território municipal. Seu desenvolvimento contribui diretamente para a fixação do homem no campo, para a dinamização da economia local e para o fortalecimento do cooperativismo, do associativismo rural e das redes comunitárias de apoio à produção agrícola. A FUBRA, Associação dos Fumicultores do Brasil, FETAG e Sinditabaco comprovam que a cadeia produtiva do tabaco é uma das mais estruturadas no meio rural, com alto índice de organização e impacto social direto. O município de Bela Vista do Toldo é o 8º em produção de tabaco no estado de Santa Catarina e o 30º a nível de Brasil, sendo parte central da identidade econômica e cultural no município de Bela Vista do Toldo. Além disso, a fumicultura envolve atividades de manejo intensivo, o que permite a geração de empregos permanentes e sazonais, movimentando o comércio, os serviços e as atividades industriais relacionadas. Em diversos casos, a produção fumageira se integra com outras atividades agrícolas, promovendo a diversificação produtiva e a sustentabilidade das pequenas propriedades rurais. Essa lei, portanto, busca dar amparo institucional à atividade fumageira, reforçando seu valor estratégico para o desenvolvimento rural do município, sem implicar em estímulo ao consumo, mas sim no reconhecimento do papel produtivo e cultural da atividade. Por fim, ao declarar a fumicultura como atividade de relevante interesse municipal, o poder público local reforça seu compromisso com os agricultores, com o desenvolvimento sustentável do campo e com a valorização das vocações produtivas que historicamente moldaram a realidade e a identidade do nosso município. Diante do exposto, solicita-se o apoio dos senhores vereadores para a aprovação desse projeto. Francisco Carlos X, Prefeito Municipal.
encaminhe para as comissões competentes para que, dentro dos prazos regimentais, exijam seus pareceres. Não havendo ninguém no pequeno expediente nem no grande expediente, está em primeira discussão o projeto de lei número 042/2025, com os pareceres. Encerra a discussão e coloca em primeira votação o projeto de lei número 042/2025. Os que forem a favor permaneçam sentados, os contrários que se manifestem. Está aprovada em primeira discussão, está aprovado em primeira votação o projeto de lei 042/2025. Está em primeira discussão o projeto de lei número 043/2025, com os pareceres. Encerra a discussão e coloca em primeira votação o projeto de lei número 043/2025. Os que forem a favor permaneçam sentados, os contrários que se manifestem. Está aprovada em primeira votação o projeto de lei número 043/2025. Está em primeira discussão o projeto de lei número 044/2025, com os pareceres. Encerra a discussão e coloca em primeira votação o projeto de lei número 044/2025. Os que forem a favor permaneçam sentados, os contrários que se manifestem. Está aprovado em primeira votação o projeto de lei número 044/2025. Está em primeira discussão o projeto de lei número 045/2025, com os pareceres. Encerra a discussão e coloca em primeira votação o projeto de lei número 045/2025. Os que forem a favor permaneçam sentados, os contrários que se manifestem. Está aprovado em primeira votação o projeto de lei número 045/2025. Está em primeira discussão o projeto de lei número 046/2025, com os pareceres. Encerra a discussão e coloca em primeira votação o projeto de lei número 046/2025. Os que forem a favor permaneçam sentados, os contrários que se manifestem. Está aprovada em primeira votação o projeto de lei número 046/2025. Está em segunda discussão o projeto de lei complementar número 001/2025. Encerra a discussão e coloco em segunda votação o projeto de lei complementar número 001/2025. Os que forem a favor permaneçam sentados, os contrários que se manifestem. Está aprovada em segunda votação o projeto de lei número 001/2025. Declaro encerrada a presente reunião. Convoco todos os vereadores para uma sessão extraordinária a ser realizada no prazo de 5 minutos neste mesmo local. Boa noite a todos.